atualiza sobre os números do acordo entre Flamengo e Red Bull Bragantino por Léo Ortiz. O zagueiro nem vai mais jogar pelo clube paulista. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Bora começar o vídeo e não sem antes me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e também deixa seu like. Combinado? Bora trazer agora os números da contratação do Flamengo em relação a Léo Ortiz. O martelo foi batido na noite dessa sexta-feira depois de enorme novela. E o Flamengo ainda conseguiu uma última vitória, a liberação do atleta em relação a jogos da pré-Libertadores. O Red Bull Bragantino vinha batendo na tecla de que queria o Léo Ortiz para as partidas do próximo meio de semana e do outro contra o Botafogo na última fase, antes da fase de grupos da Libertadores da América. O Flamengo entendeu que não e conseguiu convencer não só os dirigentes do Red Bull daqui, como da matriz lá na Alemanha. O negócio foi formalizado na noite dessa sexta-feira. Operação de até 8 milhões de euros ou 43 milhões de reais. São 7 milhões de euros garantidos, que serão pagos ao longo dos 2 próximos anos. 4 parcelas em cada ano, 1 milhão de euros previstos em caso de bônus por títulos conquistados. Não são títulos tão distantes assim, então o negócio pode alcançar esses 43 milhões de reais. Léo Ortiz vai assinar até dezembro de 2028, o velho pedido do Tite, jogador que chega para ser titular absoluto. Terceira contratação de impacto do Flamengo na temporada. De La Cruz havia sido o primeiro, depois Matias Vinha e agora a chegada do Léo Ortiz, atleta com potencial para a seleção brasileira. A última sobre o Flamengo, o volante Gerson passou nessa sexta-feira por cirurgia no rim, deve ter alta do hospital no domingo, ainda não há previsão de retorno aos campos. Olá pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo com os bastidores da chegada de Léo Ortiz ao Flamengo. Nós vamos trazer todos os detalhes dessa longa novela, uma negociação que chamou a atenção no mercado de transferência do futebol brasileiro pelo tempo de duração, porque, vou te falar, a negociação foi longa e nós vamos trazer todos os detalhes, tintim por tintim, quanto o Flamengo ofereceu no começo, quanto o Red Bull Bragantino ofereceu no começo, quanto o Flamengo vai pagar no fim das contas, se ele vai jogar ou não contra o Botafogo pela Libertadores antes de chegar ao Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, galera. Então, todas as informações, já vou dar um spoiler. Léo Ortiz já assinou o contrato com o Flamengo, já é jogador do Flamengo, tá bom? É só um spoiler para vocês. Mas antes, galera, quero dizer o seguinte, pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos falar do Léo Ortiz, porque é o seguinte, Léo Ortiz já é jogador do Flamengo, já assinou o contrato dele, tá, com o Flamengo, já se despediu dos jogadores do Red Bull Bragantino nesse sábado, mas no vídeo de agora a gente vai trazer o resumo dessa longa negociação, os bastidores, tá bom? Da negociação entre o Flamengo, Léo Ortiz e Red Bull Bragantino. Isso tudo começou lá no fim de dezembro, começo de janeiro, com o Flamengo isso tudo começou com o Tite, foi contratado e pediu a contratação do Léo Ortiz. Aí no fim de dezembro, começo de janeiro, o Flamengo foi atrás do Léo Ortiz e ofereceu ao Red Bull Bragantino 5 milhões de euros. Mas ofereceu isso porque tinha uma informação do empresário do jogador que o Red Bull Bragantino havia um acordo de cavaleiros, digamos assim, para liberar o Léo Ortiz nessa janela de transferência. Quando o Flamengo fez a proposta, o Red Bull Bragantino virou e falou, não, olha só, a gente tem um acordo de cavalheiros para um clube do exterior. O Flamengo é nosso rival direto no futebol brasileiro. Então esses 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais, não tem como a gente vender. Para o Flamengo, a gente vende por 12 milhões de euros, que dá quase 64 milhões de reais. O Bragantino, o Flamengo falou, ó, esse valor não dá, beleza, o Bragantino foi, com o passar do tempo, baixou a pedida para 9 milhões de euros, 48 milhões de reais. Depois, desceu para 8,5 milhões de euros e bateu o pé, falou, não, é isso que a gente quer, 8,5 milhões de euros, quase 46 milhões de reais. O Flamengo, que havia oferecido 5, subiu para 6, 32 milhões de reais, de maneira fixa, e ofereceu mais 1 milhão de euros, tá?
em bônus, que seria metas por títulos. O tempo passou, conversa vai, conversa vem, Léo Ortiz joga, Léo Ortiz dá entrevista dizendo que quer jogar no Flamengo, Léo Ortiz continua sendo super profissional, treinando normalmente, jogando normalmente, se destacando com a camisa do Red Bull Bragantino. Eis que, agora, nessa semana, quando os dirigentes do Flamengo viajaram para São Paulo para negociar tete a tete, olho a olho com o Red Bull Bragantino e os representantes do atleta, o Flamengo virou e falou assim: Red Bull Bragantino, vamos lá, a gente paga 7 milhões de euros de maneira fixa, 37 milhões de reais, mais 1 milhão de euros em bônus, 5 milhões de reais em bônus, através de metas. É pegar ou largar. Os representantes do jogador e o jogador, que tinham direito a 25% da negociação, abriram mão. Falaram: Red Bull Bragantino, esses 25% vocês podem pegar, fica com vocês. Beleza. O jogador conversou novamente com a diretoria do Red Bull Bragantino, falou: é o projeto de vida, é o grande momento, não vou ter outra oportunidade, estou com 28 anos. Beleza. Aí na última sexta-feira, tudo se acertou, o Red Bull Bragantino aceitou os 7 milhões mais 1 milhão em metas, ou seja, uma operação totalizando 8 milhões de reais. E aí, o impasse foi: joga ou não joga contra o Botafogo pela terceira fase da Libertadores? O jogador virou para a diretoria do Red Bull Bragantino: não faz o menor sentido eu entrar em campo contra o Botafogo. Não tem porquê, eu não quero. Por favor, Red Bull Bragantino, não faça isso comigo. O representante também pediu o Red Bull Bragantino. O Flamengo virou para o Red Bull Bragantino e falou: olha só, desse jeito não. Olha o risco que o jogador vai correr e se ele se machucar, a operação não pode ser finalizada. E aí o Red Bull Bragantino, na noite de ontem, quem me acompanha lá nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @VNCasagrande, vocês perceberam na sexta-feira que ficou tudo acertado. O Red Bull Bragantino aceitou liberar o jogador antes do jogo contra o Botafogo. E nesse sábado, o jogador foi ao CT do Red Bull Bragantino, não treinou, se despediu dos companheiros de Red Bull Bragantino e chega nessa semana. A ideia é que ele chegue até terça-feira ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, ao técnico Tite, e iniciar sua trajetória com a camisa do Flamengo. O contrato até o fim de 2028 já está assinado, isso tudo já está acertado. O Flamengo em breve vai anunciar a contratação do jogador nas redes sociais. E aí eu pergunto para vocês: vocês acham que a diretoria do Flamengo foi bem, foi mal? Quero a opinião de vocês. O Flamengo está pagando, pode pagar 8 milhões de euros num jogador do Red Bull Bragantino, que tem atualmente 28 anos e que tem uma convocação em sua carreira para a seleção brasileira, quando o Tite era o treinador e o Tite agora no Flamengo pede a contratação desse jogador. Na minha opinião, não chega para ser titular. Pelo nível dele? Não. É porque Léo Pereira e Fabrício Bruno estão jogando muita bola. Mas o Léo Ortiz tem condições, sim, de brigar pela titularidade. O Davi Luiz, por exemplo, hoje é reserva absoluto, digamos assim, um bom reserva. Um reserva de luxo. Mas o Léo Ortiz, ele chega muito bem para brigar por essa titularidade no time do Flamengo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram dos bastidores? Enfim, gostaram das informações? Podem comentar à vontade. Tamo junto. Olá, torcedores fervorosos do Mengão. É com grande alegria que trazemos as últimas notícias do Flamengo, que conquistou brilhantemente o título da Taça Guanabara no último sábado, ao derrotar o Madureira por 3-0. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes dessa vitória significativa e as expectativas para as próximas fases do Campeonato Carioca. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações sobre o mais querido. Agora, vamos ao que interessa. Após a vitória convincente na última rodada da fase de grupos, o elenco do Flamengo desfrutou de um merecido dia de folga neste domingo. Já classificado para as semifinais do Carioca, o time aguarda ansiosamente para conhecer seu adversário, que pode ser Fluminense, Nova Iguaçu, Vasco ou Botafogo. Com a conquista da Taça Guanabara, o Flamengo soma seu 24º troféu, ampliando para 11 a diferença para o segundo colocado, o Vasco. O destaque fica por conta das possíveis novidades nas semifinais. Léo Ortiz, recém-contratado após uma longa negociação com o Red Bull Bragantino, poderá reforçar a defesa rubro-negra.
O prazo para inscrição de novos jogadores vai até o penúltimo dia útil antes do início das semifinais, em 9 de março, proporcionando ao Flamengo a oportunidade de incluir Ortiz no elenco. À medida que as emoções se acirram, o elenco do Flamengo se prepara para encarar as semifinais do Carioca nos próximos 2 domingos, dias 9 e 16 de março. Com a confiança em alta após a conquista da Taça Guanabara, os torcedores aguardam ansiosos para descobrir os detalhes dos confrontos, que certamente prometem muita emoção e garra por parte do mais querido. Fiquem ligados, inscrevam-se no canal e vamos juntos apoiar o Flamengo rumo a mais um título.